E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula super especial do VR Med. Aqui comigo, a gente vai se aprofundar no bloco da ginecologia. E o tema que eu trouxe para vocês hoje, eu arriscaria dizer que está no top 5 dentro dos temas que mais cai nas provas de residência. Então, eu preciso da sua atenção plena aqui comigo, porque eu vou te entregar algo muito valioso durante aí as próximas horas. Para isso, eu vou te pedir para deixar o celular de lado, bota no modo avião, coloca uma plaquinha no teu quarto, não interrompa. Vai lá, desce, prepara teu café cognitivo, teu super coffee, teu pilão extra forte, o que você precisar para deixar esse momento agradável. Comigo, a gente vai viajar pelo mundo das vulvovaginites. Você vai ficar confortável em fazer questões desse tema. Eles não vão mais te assustar, prometo. Aqui no VR Med, a gente sempre começa as nossas aulas entregando para você o ouro da prova, os temas com maior relevância que você precisa entender e ter aí esse conteúdo fixo na tua cabeça, tá? Olha só, de todo mundo da vulvovaginite, que é enorme, a principal é a vaginose bacteriana. Ela corresponde a cerca de 40% de todas as questões. Você não pode fazer sua prova sem saber todos os detalhes de vaginose bacteriana, porque você precisa ser estratégico. Depois, segundo lugar, tá a candidíase vulvovaginal e todas as primas da candidíase. Vaginose atrófica, descamativa, citolítica, que entrariam nos diagnósticos diferenciais. Isso corresponde a 25 a 30% da tua prova. Depois, tricomonias, que corresponderia a um 15% de todas as questões de vulvovaginites, e outros temas específicos, né, dentro do mundo das vulvovaginites, entraria aí dentro dos 5 a 10%. Então vamos lá. Vamos começar com um caso clínico? Olha só, uma paciente de 20 anos refere corrimento vaginal claro, com plurido, ardência vulvar, com piora no período pré-menstrual. No exame ginecológico, o que você vê? Um corrimento vaginal branco, fluido. Na bacterioscopia, evidenciou grande quantidade de polimorfonucleares, lactobacilos aumentados, 4 cruzes de 4 e células intermediárias íntegras, tá? O teste de aminas foi negativo e o pH vaginal é de 4. Qual que é o diagnóstico provável? Letra A, vaginose bacteriana. Letra B, vulvovaginite por cândida. Letra C, vaginose citolítica. E letra D, mucorreia. Tenta responder essa questão com o conhecimento que você tem hoje, prévio, antes dessa aula. No final dessa aula, com todas as ferramentas que eu vou te aportar, você vai conseguir responder ela assim, ó, rapidão. Deixa ela aí reservada e segue aqui comigo. Antes da gente entrar no mundo patológico, em todos os corrimentos patológicos, né, que seriam as vulvovaginites, eu preciso que você entenda alguns conceitos do corrimento vaginal fisiológico. Aqui eu fiz a representação do aparelho genital com um corrimento. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que seria esse microbioma vaginal. Nada mais é que todos os micro-organismos que compõem a vagina, só que de maneira fisiológica. Dentro da nossa vagina tem vários micro-organismos. O principal deles, eu acho que é a estrela da aula de hoje, tá? É os lactobacilos. Os lactobacilos, gente, são bactérias gram-positivas, aeróbias, que vivem na tua flora. Mas eles não só vivem, como eles protegem toda a nossa flora vaginal. E o que acontece? Ali no epitélio da vagina é rico em glicogênio. Há predomínio, tá, do estrogênio. O estrogênio, ele faz com que esse epitélio tenha muito glicogênio. Esse glicogênio, ele é um substrato para os lactobacilos transformarem em ácido lático. Olha que legal. O pH da vagina, ele é um pH bem mais ácido que o normal. Por isso que o pH vaginal fisiológico, ele está ali entre 4 e 4,5. E isso aqui ajuda na proteção contra outros micro-organismos. Isso aqui, gente, acontece tudo de forma fisiológica, certo? Olha como isso cai nas provas. Constitui um achado fisiológico na microbiota vaginal, predomínio de flora. A gente viu que o estrelinha da nossa flora vaginal são os lactobacilos. E os lactobacilos são o quê? Olha só, a gente está entrando dentro da microbiologia. São bactérias gram-positivas, aeróbias, então tem oxigênio ali. Elas produzem ácido lático, né? Pega o glicogênio, ácido lático. Isso faz o pH da vagina ser bem mais ácido que o normal. É um pH abaixo de 5. Aonde que a gente encontra tudo isso? Na letra D. Olha que questão fácil, é uma questão dada.
Porém, é uma questão que pega temas da fisiologia da vagina. Vamos seguir. Ainda falando sobre o corrimento vaginal fisiológico, vou dar um zoom aqui. Quando você lê um caso clínico que está falando de um corrimento, geralmente a gente pensa que é algo patológico. Então vamos destravar isso. Tem corrimento fisiológico? Sim. Mas como é esse corrimento? Tem que ser uma pequena quantidade, gente. Se a mulher fala, nossa, doutora, mas eu tô com um corrimento, eu tenho que ficar trocando a calcinha a cada 2 horas. Não pode ser fisiológico. Aqui tem que ser homogêneo, tá? Tem que ser homogêneo, claro, mais branquinho, esbranquiçado. O pH, pelos lactobacilos, ácido lático, pH ácido. Então, entre 4 e 4,5. Não tem cheiro. Se a mulher falar que tem um cheiro de peixe podre, foge daí, porque não é fisiológico. Não tem que ter cheiro. E essa mulher também não pode verbalizar sinais inflamatórios. Ai, coça demais, meu Deus, tô pegando fogo. Não. O corrimento vaginal, ele não tem prurido, não tem coceira, não tem nenhum sinal inflamatório, certo? Agora, voltando aqui para microbiota vaginal. Eu preciso que vocês deem muita importância para esse personagem que eu coloquei aqui, que é o estrogênio. Gente, o estrogênio é muito importante para nós mulheres, né? Principalmente ali nos nossos órgãos sexuais, falando de vagina. Dentro dessa microbiota vaginal, a gente precisa entender que é um ambiente muito dinâmico e ele muda muito dependendo da idade, fatores intrínsecos, extrínsecos. Então eu trouxe aqui 4 situações especiais. Vamos ver como é que tá a microbiota vaginal no recém-nascido? Depois vamos ver como é que tá na criança? Vamos seguir vendo como é que tá na mulher grávida e também naquela mulher no período climatério, pós-menopausa ou até no período perimenopausa, porque vai mudando, né? É muito dinâmico tudo isso. E o nosso principal âncora para entender todo o funcionamento é o estrogênio. Então vamos comigo, respira aí, de boa. No recém-nascido, o que acontece? O bebezinho nasceu, ele já tem estrogênio. Mas da onde que veio esse estrogênio? Da placenta. Então, ali, através da placenta, esse bebezinho, quando ele nasce, ele já tem estrogênio. E esse estrogênio faz com que esteja ali na flora vaginal do recém-nascido glicogênio. Esse glicogênio faz com que os lactobacilos ali presentes transformem em ácido lático. Então, isso aqui tudo, gente, é por tempo limitado. É só nos primeiros períodos depois do nascimento. Então, foca nessa microbiota vaginal do recém-nascido. Pensando na criança, a criança, gente, ela vai ter baixa doses de estrogênio. Nem começou ainda o eixo hipotálamo hipofisário a funcionar. Então, tem um pouquinho de estrogênio, ok. Esse estrogênio vai ter também pouquíssima produção de lactobacilos, mas é bem pouquinho mesmo. E com isso, como não tem tanto ácido lático sendo formado, o pH da vagina geralmente é mais alcalino, pela diminuição dos lactobacilos aí, tá? Somado a isso, se essa criança não tem uma higiene boa, né, uma boa higiene, tem uma higiene precário, ela pode sim ter alguns períodos ali de vulvaginites. Então, não se descarta. Pensando agora na mulher grávida, pensa aqui comigo. A mulher grávida tem muito estrogênio. Se ela tem muito estrogênio, tem muito glicogênio. Muito glicogênio, ácido lático. Os lactobacilos deixam esse pH bem mais ácido. E isso é maravilhoso, tá? Pensando agora na mulher no período do climatério, pós-menopausa, aqui comigo, o que cai ali durante o climatério, a menopausa? O estrogênio. Tem baixas doses de estrogênio. Essas baixas doses de estrogênio faz com que não tenha tanto glicogênio assim. Logo, também não tem tantos lactobacilos, porque eles não têm o alimento principal. Se eu tenho uma diminuição de lactobacilos, eu vou ter um pH mais alcalino nessa mulher. Se esse pH é mais alcalino, aumenta ali a propensão a ter mais micro-organismos patológicos. Por isso que é muito comum nessa mulher que está vivendo o climatério, o período da menopausa, ela tem infecções urinárias à repetição, ela tem muito plurido. A gente vai ver algumas etiologias, tá? Mas eu quero que fique bem claro tudo isso que eu falei para vocês. Inclusive, tudo isso aqui, ó, é um slide chave para ficar aí na sua cabeça. Vamos ver como isso cai nas provas? Olha só. Uma menina de 5 anos de idade é trazido pela mãe ao ginecologista por um corrimento abundante há 30 dias. Ao exame, o ímã está íntegro, o corrimento branco, fluido, sem odor, consistência mucoide, um pH de 4,2,
O teste de aminas negativo, tem ausência de lesões em vulva. A melhor conduta a ser realizada é: letra A. Encaminhar o caso ao conselho tutelar, comunicar à autoridade policial pela alta probabilidade de abuso sexual. Da onde? O que que te trouxe aqui, nesse caso clínico, que faz você pensar em abuso sexual? Não, poxa, calma, a gente viu que a criança tem um pouco de lactobacilos, pode ter um pouco de corrimento. Letra B, orientar o uso de roupas íntimas, de material não sintético, fazer uma limpeza local com água corrente, sabonete neutro, nada de usar um sabonete que vai alterar a microbiota vaginal. Maravilhoso! Vamos continuar. Letra C, realizar um exame ginecológico sob sedação para a busca de corpo estranho vaginal? Não. A criança também pode ter um corrimento fisiológico, um pequeno corrimento, porque ela tem uma flora, existe micro-organismos ali. E letra D, dosar FSH e LH sérico e realizar uma radiografia dos punhos para investigação de puberdade precoce. Olha, querendo te induzir ao erro. Realmente, você pode dosar FSH e LH sérico para fazer uma investigação de puberdade precoce. Mas não é o caso dessa criança. A questão, ela não trouxe nenhum indício que essa criança está entrando na puberdade. Apenas trouxe um corrimento que, pela presença de baixos lactobacilos, um pH mais alcalino, e associado a isso, uma higiene precária, que geralmente acontece nas crianças, né? A gente tem sim a presença de um corrimento. Então, o que que a gente precisa orientar? Usar roupas íntimas de material não sintético, fazer uma limpeza e aí um retorno, obviamente, em 7 dias para avaliar se realmente é isso. Então, uma questão muito simples que traz alguns conceitos fisiológicos. Ainda falando sobre o corrimento vaginal fisiológico, eu preciso que vocês entendam o oposto. O que seria uma disbiose? É qualquer alteração, proliferação de outros micro-organismos que antes estavam um pouquinho, ou, por exemplo, diminuição dos lactobacilos, que são os atores principais que faz a proteção desse bioma. Então, quando a gente diminui por algum desbalance na flora, e aqui, gente, cuidado, pode ser por um uso de sabonete que não é neutro, então muda a flora, por relação sexual, que você entra em contato com outra flora. Tudo isso faz a gente ter um desbalance. E isso leva à diminuição dos lactobacilos, que são a nossa principal proteção. Isso aqui é a disbiose. O pH, que antes era mais ácido, ele começa a ficar mais alcalino. E isso faz com que você esteja aí uma vaginite. O que é uma vaginite? É uma inflamação da vagina, tem sinais inflamatórios que podem ser infecciosos ou não infecciosos. Isso tudo, gente, para te falar que vai aumentar outros micro-organismos, vai ter uma proliferação de outros micro-organismos. Vejam que é tudo bem equilibrado. Se diminui lactobacilos, eu aumento a chance da proliferação de outros micro-organismos. Agora, vem aqui comigo. Sabe quais são os três principais atores da disbiose vaginal? Candidíase, vaginose bacteriana e a tricomoníase. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas? Primeiro de tudo, a paciente ela vai chegar no teu consultório falando: doutora do céu, eu tô com corrimento. O que é esse corrimento, doutora? Me ajuda. Aqui eu coloquei uma representação que a gente vai trabalhar bastante nas nossas próximas, nos nossos próximos slides, tá? Eu sou muito visual e vocês também vão se tornar assim, tá? Vejam que eu coloquei 3 corrimentos diferentes para a gente falar um pouquinho sobre cada um deles, principalmente para fazer ali o diagnóstico diferencial. Mas antes de bater o martelo e falar é tal, você precisa de 3 pilares importantes. O primeiro deles, anamnese. Uma boa anamnese já é metade do caminho. Uma anamnese bem feita salva vidas. Depois a gente vai fazer o exame físico, entender como é que tá a vulva, como é que tá a vagina, visualizar esse corrimento. E por último, utilizar ali os nossos exames complementares. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles? Começando pela anamnese. O que que você precisa perguntar para essa paciente? Olha, me fala um pouquinho sobre a característica desse corrimento. Ele é abundante? Há quanto tempo você tem esse corrimento? Há 3 dias? É há 7 dias? Qual é a cor dele, o aspecto, a intensidade? Ele é homogêneo? Ele é verde? Ele é acinzentado? Ele é muito abundante, bolhoso? E me fala um pouquinho do seu dia a dia. Você tá grávida? Você tá com estresse? Você utiliza anticoncepcional? Quais são os seus fatores predisponentes? Você tá menstruada? Você teve relação sexual
há pouco tempo, sem preservativo, tudo isso vai modificar ali o teu pensamento do diagnóstico, tá? E os sintomas associados? Você sente que dói quando você vai fazer xixi, dissúria? Você sente que dói quando você tem relação sexual, dispareunia? Você sente que coça muito, plurido, arde muito, queima muito? Tudo isso você precisa perguntar. Tudo isso corresponde à nossa anamnese. Continuando aqui no exame físico, a gente precisa, ali no exame ginecológico, tá? Visualizar como é que tá essa vulva, essa vagina. Tá com hiperemia? Você vê ali a coloração do colo do útero bem vermelho? Você consegue ver os sinais inflamatórios, microulcerações, de tanto que a mulher coça? E qual que é a característica desse corrimento? Ele é bolhoso, abundante? Como é que é o cheiro dele? Ele não tem cheiro? Ele é azedo? Ele tem um cheiro muito ruim de peixe podre? Tudo isso, gente, entra dentro do exame físico. Depois, a gente vai entrar aqui nos exames complementares. Essa aqui é a cereja do bolo, tá? Porque as questões, elas vão brincar com você com relação ao pH, ao teste de aminas, ao exame fresco no microscópio. Cultura e PCR não são tão cobrados porque é mais difícil você fazer no consultório, né? Falando do pH vaginal, a gente utiliza, gente, uma fitinha, tá? É muito simples, tem em todo o consultório, tem em toda a UBS. Só que não é tão fidedigno, mas as questões vão colocar o pH. Então, o pH geralmente vai vir um pH ácido, de 4,5 a 5, mas na presença de alguns micro-organismos, esse pH ele vai ficar mais alcalino. Vou citar um exemplo para vocês. Pode até anotar se quiser, mas a gente vai trabalhar muito bem agora nos próximos slides. Tanto a vaginose bacteriana como a tricomonias, elas gostam do pH bem alcalino. Por quê? Porque elas vão aumentar, a proliferação delas acontece devido a uma diminuição dos lactobacilos. Se o lactobacilo ele produz a acidez, se eu não tenho tanto lactobacilo, eu vou ter um pH mais alcalino. Agora, o contrário, a candidíase, ela já gosta de um pH bem mais ácido. Mais ácido até que o normal. Às vezes, a candidíase vai trazer um pH ali, gente, que é abaixo de 4,5, pH de 4, 3,8. Então, é muito importante você saber o pH vaginal dentro do mundo dos corrimentos. Vamos partir agora para o teste de aminas, que ele é muito interessante. Ele também é chamado de teste de Shift. O que que acontece? Quando você faz o exame físico, você colhe ali o corrimento. E aí no teu laboratório você vai colocar umas gotinhas de hidróxido de potássio. Se nesse corrimento tiver a presença de alguns micro-organismos que produzem enzimas proteolíticas, que liberam aminas, olha o nome das principais aminas, cadeverina e putrescina. Gente, nome de coisa fedorenta. Cadáver não é cheiroso, é muito fedorento. Então, existem alguns corrimentos associados a micro-organismos que liberam aminas. E esse teste, quando você coloca o hidróxido de potássio, ele aumenta a liberação das aminas. E as aminas são voláteis, elas voam para o teu nariz. E você sente esse cheiro horroroso de peixe podre. Então, teste de aminas positivo é igual a sentir um cheiro ruim, um cheiro desagradável, que muitas pacientes vão relacionar a um cheiro de peixe podre. Cita aí duas, Raíssa: tricomonias e vaginose. Essas duas aqui, elas vão ter um teste de aminas positivo. A candidíase e todos os diagnósticos diferenciais, as primas da candidíase, não vai ter cheiro, então vai ser um teste de aminas negativo. Aqui, no exame bacterioscópico, isso aqui é muito importante, gente. Quando você entende o que que se visualiza dentro ali de cada corrimento, você já mata 50% das questões. Vamos trazer ele aqui com mais ênfase? Olha só. Essa primeira lâmina, você consegue ver uns palitinhos? Como se fosse tipo uns pedaços de cabo, uns galhos? Isso aí é um fungo. Isso aí são hifas e pseudohifas, que é a principal ali, o que você vai ver numa candidíase. Qual que é o principal fungo que produz a candidíase? A Candida albicans. Então, nesse exame microscópio, nesse exame fresco, você está vendo nessa lâmina número 1 a Candida albicans. Está vendo fungos que são representados pelas hifas e pseudohifas. Viu isso no teu caso clínico? É igual a candidíase. Olha o segundo aqui, gente. A gente está vendo uma coisinha bem bonitinha, como se fosse um olho, né? Isso aqui é um protozoário flagelado móvel. O principal protozoário flagelado móvel que produz a tricomoníase
É o Trichomonas vaginalis. É esse aí que você tá vendo nessa lâmina. E a terceira lâmina e última, que é como se fosse, não sei, uma coruja, mas é como se fosse duas células grudadas. Elas estão grudadas porque aqui são células epiteliais que foram descamando, que perderam a membrana. E aí essas células que perderam as membranas, elas têm uma proliferação ali, ó, que perde um pouco os limites. Essa proliferação de células que estão ali são várias bactérias. Essas bactérias, a principal dela é a Gardnerella vaginalis. E essa representação nessa lâmina é chamada de célula clui, ou clucel, tá? Essas células clui são o que você vai encontrar ali na vaginose bacteriana. E como eu mencionei, a principal bactéria que produz a vaginose bacteriana é a Gardnerella vaginalis. Então, esse aqui, gente, é um slide-chave. Tudo que está aqui é muito importante e é um divisor de águas na hora que você está lendo um caso clínico para matar o diagnóstico. Voltando aqui, vamos entrar agora no mundo da candidíase. Olha só, a candidíase, como a gente viu ali no exame a fresco, é uma proliferação exacerbada de um fungo. Ali, um fungo da família da Cândida, tá? Então, um desbalance na proliferação de um fungo que já tem na minha flora. O principal agente etiológico é a Candida albicans, mas não é o único, tá? Os fatores de risco para essa mulher ter candidíase é hábito de higiene íntima, então mulheres que utilizam muitos cremes, que faz um desbalance na flora, tá? Duchas vaginais, mulheres grávidas, diabéticas, com imunossupressão, estresse, uso de anticoncepcional, antibiótico, DIU, tudo isso faz com que tenha um desbalance na flora dessa mulher. Não é uma doença de transmissão sexual. Cuidado. O quadro clínico é o seguinte: olha bem essa representação. Essa mulher que tem candidíase, ela vai chegar no consultório falando: doutora, eu tô com um corrimento abundante, branco, como se fosse um queijo, tipo um queijo coalho. É uma coisa assim, eu não sei te explicar, doutora. É muito abundante. E doutora, quando eu tô olhando aqui para minhas partes íntimas, eu vejo que tá muito vermelho. Doutora, eu não paro de coçar. Coça muito, queima muito. Eu não tô conseguindo nem ter relação sexual porque dói, arde. Dói principalmente quando eu vou fazer xixi também. Então vejam que é um corrimento branco, tipo leite coalhado. A paciente, ela reclama de muitos sinais inflamatórios, todas as dores. Dor para fazer xixi, dor na relação sexual, queima, ela coça. Se ela coça e queima, é óbvio que no exame físico você vai ver, olha só como que tá esse colo. Bem hiperemiado, vermelho. E por ser um fungo, você vai ver que o corrimento ele tá aderido às paredes vaginais. Tá como se fosse realmente um queijo. E piora antes da menstruação. Por que que piora antes da menstruação? A gente vai entender. A menstruação e o sêmen cuida, isso aqui, salva essa informação. Menstruação, sangue e sêmen são dois líquidos que aumentam o pH, deixam o pH mais alcalino. Só que a Cândida, ela gosta de um pH bem ácido, bem ácidozinho. Se você joga ali no ambiente da candidíase algo que deixa o pH mais alcalino, então vai melhorar os sintomas. Agora, se eu tiver antes da menstruação, que o pH tende a ser mais ácido ainda, então os sintomas vão piorar, porque vai ter mais proliferação desse fungo. Nos exames complementares, cuidado que isso aqui é muito importante. O pH, como eu falei para vocês, ele é mais ácido que o normal, geralmente abaixo de 4,5. O teste de aminas aqui é negativo. Por quê? Porque não tem aquela liberação de cheiro ruim. A paciente fala que não tem cheiro. E no exame a fresco, a gente vai ver principalmente a cândida, que vai ser representada ali por hifas e pseudohifas. Falando do tratamento, gente, a candidíase é um fungo, então a gente precisa tratar essa mulher com antifúngicos. Existem os tópicos, derivados dos azóis, principalmente o miconazol, o clotrimazol, que pode ser dado em creme ou em óvulos. Tratamento ali pequenininho, de 3 a 7 dias. Essa mulher também pode tomar via oral, fluconazol, 150 miligramas, dose única. Atenção, porque na mulher gestante, você sempre vai indicar tópico, ali, vaginal, creme, você não pode indicar via oral. Fluconazol é contraindicado. Então, salva, porque isso aqui cai nas tuas provas, tá? Falando sobre a candidíase recorrente, de acordo com o Ministério da Saúde aqui no Brasil, a gente fala de candidíase recorrente quando essa mulher ela tem 4 ou mais episódios em 12 meses, em um ano. E o tratamento aqui seria diferente.
A gente faz uma terapia de ataque com fluconazol, 150 miligramas, mas aqui a gente vai dar 3 doses, tá? Ou a gente pode utilizar o tratamento tópico, no caso de mulher gestante, de 7 a 14 dias. E depois desse tratamento de ataque, a gente precisa fazer uma manutenção, para fazer uma supressão mesmo, suprimir. E a gente vai utilizar o fluconazol 150 miligramas via oral uma vez por semana durante 6 meses. Perfeito! Olha como isso cai nas provas. Pegadinha, toma cuidado. Mulher de 30 anos refere corrimento vaginal aumentado, associado à ardência genital. Ao exame ginecológico, encontra-se corrimento branco, abundante, com cheiro azedo, sem bolhas e uma discreta hiperemia vulvar vaginal. O teste de aminas é negativo, o pH é ácido, havendo grande aumento de lactobacilos. Diante desse quadro, a hipótese diagnóstica clínica é de: letra A, vaginite atrófica; letra B, vaginite descamativa; letra C, vaginose bacteriana; e letra D, vaginose citolítica. Veja que nem trouxe a candidíase, mas eu tenho certeza que você pensou nela. Por quê? Porque aqui a gente está diante de um caso clínico que traz uma etiologia que é muito parecida à candidíase. Eu diria que são primas. Vejam que na Cândida a gente tem muitos sinais inflamatórios e o quadro clínico, gente, quase sempre, ele vai trazer esse corrimento em formato de queijo, coalho, sabe? Bem grumoso, forma grumos. Aqui não trouxe isso. Porém, trouxe um corrimento branco, abundante, com hiperemia, o teste de aminas negativo, pH ácido. Tá vendo como é muito parecido com a candidíase? Mas aqui tem uma coisa que é muito importante, que eu preciso que você foque sempre que vier nas questões de prova. O aumento exagerado de lactobacilos. Quando tem um aumento exagerado de lactobacilos, eu falei sobre isso na candidíase? Não. O lactobacillus, ele tá ali, quietinho. Na candidíase, o que acontece é o aumento, proliferação do fungo. Aqui, no que a gente chama de vaginose citolítica, acontece o oposto. Aqui eu tenho uma proliferação exacerbada de lactobacilos. É isso que vai marcar a tua resposta. Toda vez que tiver um caso clínico muito parecido com a candidíase, mas que der muita ênfase no aumento dos lactobacilos, eu vou pedir para você fechar seus olhos e imaginar essa palavra-chave: vaginose citolítica. E é nela que a gente vai focar agora. Preste atenção que a vaginose citolítica cai nas provas. O que acontece nela? Aumento exagerado de lactobacilos. O caso clínico precisa trazer isso. Aí o que acontece se eu tenho muito lactobacilos? Eu vou pegar muito glicogênio, transformar em muito ácido lático e esse pH vai ficar muito ácido. Gente, o pH muito ácido, ele vai começar a fazer uma lise das células da própria vagina. E aí, essa descamação dessas células que estão mortas vai coçar, vai ter um corrimento branco. Então, vai ter uma hiperemia. Mas o marco principal aqui é o aumento dos lactobacilos, que vai levar ao aumento do ácido lático, que vai levar a um aumento da acidez da vagina. Então, vejam as palavras-chave: proliferação excessiva de lactobacilos. Depois, o excesso desses lactobacilos vai transformar glicogênio em ácido lático, acidificando o meio, a microbiota vaginal. E isso vai levar a uma citólise dessas células epiteliais da vagina. Vão descamar. É tanta acidez que elas não vão conseguir sobreviver. Alguns fatores de risco é o uso de produtos que alteram a flora. Então, tudo que a gente coloca, introduz. Ou, por exemplo, um creme que deixa a vagina com cheiro de flor. Gente, vagina tem que ter cheiro de vagina, tá? Tudo que você introduz na vagina que muda fatores intrínsecos e extrínsecos que mudam a microbiota vaginal fisiológica, vai ter esse desbalanço. Uso de estrogênio também, gestação, fase lútea. Então, tudo que aumenta o estrogênio, aumenta o glicógeno. Tudo que aumenta o glicógeno, aumenta a produção de ácido lático. Tá vendo que uma coisa vai levando a outra? O quadro clínico aqui é um corrimento branco, homogêneo, leitoso, pode ser inclusive fluido. Vejam que parece muito com a candidíase, mas não tem a palavra grumoso, aderido às paredes, em formato de queijo, não tem. A vulva, ela pode ter sim uma discreta hiperemia, um pouquinho ali de plurido, né, de queimação, mas também pode ser assintomático. E os sintomas tendem a piorar no período pré-menstrual, na fase lútea. Por quê? Porque quando vem a menstruação,
a gente tem a alcalinização dessa vagina, e aí melhoraria os sintomas. Então, cuidado. No exame complementar, a gente vai ter um pH muito ácido, geralmente abaixo de 4,5. O teste de aminas vai ser negativo, porque a gente não tem a liberação de aminas, aquele cheiro ruim. No exame a fresco, olha o importante: células epiteliais danificadas, as próprias células da vagina que sofrem a lises, né, com essa acidificação, a citólise, e a gente tem muito, mas muito lactobacilos. Precisa estar claro isso no caso clínico. Não temos fungos, nem protozoários, nem outras bactérias, nem células guia, que são as células clui. Por quê? Porque a gente está falando de uma vaginose citolítica e não é infecciosa, tá? Então, o marco mais importante de toda essa conversa é a presença de muitos lactobacilos. É isso aqui que vai diferenciar a candidíase, né? Que é o diagnóstico diferencial. Então, gente, eu coloquei essa representação porque, para mim, quando eu penso na vaginose citolítica, eu imagino uma caspa, a mulher coçando, tá? Caspa, caspa descamando. Então, só que não é uma caspa do cabelo, né? É uma caspa da vagina. Então, vaginose citolítica de lises é uma caspa vaginal. O tratamento, muitas vezes, é autolimitado. Não tem um tratamento específico. Agora, se a mulher tiver muitos sintomas, aí você precisa indicar uma ducha, um banho, né, com assento alcalino, que pode ser inclusive o bicarbonato de sódio. A gente precisa alcalinizar esse meio vaginal que está muito ácido. E aí, como a gente está falando de caspa vaginal, eu trouxe para vocês outro diagnóstico diferencial. A vaginite descamativa é a mesma coisa de vaginose citolítica? Não, não é. Aqui é um diagnóstico diferencial, é outra prima da candidíase. Vamos falar um pouquinho então da vaginite descamativa, só para marcar bem a diferença? Olha só, a vaginite descamativa, o que que acontece? É uma disbiose, ou seja, é alguma alteração, é um desbalance na tua flora vaginal. Algo que era fisiológico agora não é mais fisiológico. E tudo isso é ocasionado pela diminuição dos lactobacilos. É o marco principal. Se eu não tenho tantos lactobacilos, eu não tenho uma formação de ácido lático. Se eu não tenho, o pH vai ficando mais alcalino. Se o pH fica mais alcalino, eu tenho a proliferação de outros micro-organismos. Que perigo, né? Então, aqui eu tenho realmente a proliferação de outros micro-organismos que geralmente não estavam na minha vagina. Como o nome já diz, a vaginite é uma inflamação da vagina. Essa inflamação, ela é crônica. Ela é multifatorial. Por quê? Porque além de estar associada a essa disbiose, à diminuição dos lactobacilos, ao aumento dos micro-organismos, a gente também tem uma resposta autoimune exacerbada. Então, notem que interessante. Além da disbiose, não é só ela. A gente tem a resposta autoimune dessa paciente. A principal paciente que vai ter ali no teu caso clínico é uma paciente no período de pós-menopausa ou perimenopausa, uma paciente que está no climatério. Por quê? Porque está associada essa disbiose à diminuição dos estrogênios. E lembra que na mulher do climatério, ela já não tem tanta produção assim de estrogênio. Esse estrogênio, ele não vai ser o chefão de mandar o glicogênio lá para a vagina, e esse glicogênio não vai ser o substrato para os lactobacilos transformarem em ácido lático. Então, tudo vai casando. Você precisa entender essa historinha. Então, nas mulheres que estão ali perto do período da menopausa, né, que estão entrando no climatério, elas diminuem os estrogênio. E isso vai levar a uma diminuição dos lactobacilos e a um aumento dos micro-organismos. Por isso que é uma reação inflamatória crônica, porque constantemente essa mulher está tendo esse caso clínico. Qual que é o exame físico? Aqui a mulher vai falar de um corrimento, inclusive amarelado, acastanhado. Muitas vezes vai estar fétido. Por quê? Porque tem micro-organismos por ali, levando a essa liberação de aminas. Essa mulher, ela pode mencionar plurido, ardor, dispareunia, irritação vulvar. Por quê? Porque é uma reação inflamatória. Tem muitos leucocitos por ali. Nos exames complementares, a gente vai ter um pH mais alcalino, lembra, lactobacilos baixo, ácido lático baixo, pH alcalino. No exame a fresco, a gente vai encontrar os leucocitos polimorfonucleados. Por quê? Porque eu estou falando de uma inflamação. Além disso, a gente vai encontrar no microscópio células parabasais descamadas. Por isso que o termo é vaginite
descamativa. E além disso, uma flora mista alterada. Por quê? Porque com a diminuição dos lactobacilos, a gente tem uma diminuição da proteção e a proliferação de outros micro-organismos. Então, aqui não é um agente etiológico, são vários mesclados. O tratamento, gente, na maioria das vezes, como tem a presença de bactérias ali na flora, a gente pode iniciar com a clindamicina. E vejam que é tópico, é um tratamento tópico vaginal, porque tá só ali, é algo muito localizado. E pode ser uma vez ali no dia, por 14 dias. Se tiver muita reação inflamatória, a gente pode também introduzir em conjunto com a clindamicina, algum corticoide. Aqui seria interessante um hidrocortisona em creme de 2 a 4 semanas. Mas cuidado, aqui é uma queixa muito crônica dessa mulher do climatério e o índice de recidiva após o término do tratamento é altíssimo. Cerca de 30% dessas mulheres após o tratamento seguem tendo. Por quê, gente? Porque é uma vaginite crônica. Atenção! Ainda aqui comigo, dentro desse mundo da mulher no período da menopausa, perimenopausa, climatério, a gente precisa ter um cuidado para não confundir a vaginite descamativa com a vaginite atrófica. A vaginite atrófica, ela está muito relacionada a essa mulher no período do climatério, pós-menopausa, que diminui o estrogênio local da vagina. Se eu tenho pouco estrogênio, vou ter pouco glicogênio. E esse glicogênio que antes se transformaria nos ácido lático, eu não vou ter isso. Então eu vou ter a diminuição dos lactobacilos. E isso aqui, gente, que eu tô falando para vocês, entra dentro da síndrome genito-urinária da menopausa, juntamente com todos os outros sintomas vasomotores, os fogachos, aquele calorzão, a mulher reclama, ela tá mais irritada, ela tem perda de memória, ela tem insônia. Além disso, ela tem todos os sintomas genito-urinário, aumento de infecções urinárias, aumento de vulvaginites, aumento da atrofia vaginal, ela tem diminuição da lubrificação, tudo isso está amarradinho. Então, o caso clínico, quando ele quiser te mostrar um diagnóstico de vaginite atrófica, ele vai enfeitar bastante. Ele vai trazer essa mulher no período da menopausa. Por quê? Porque nesse período tem a deficiência ou a diminuição do estrogênio local. Com isso, lá no epitélio vaginal, a gente vai ter uma queda do glicogênio. Com isso, uma queda dos lactobacilos. Se eu não tenho lactobacilos, ou eu tenho uma diminuição disso, eu vou ter um pH mais alcalino. Um pH mais alcalino, a gente já sabe como que segue essa historinha, né? Aumento de outros micro-organismos. O quadro clínico pode ser um corrimento, inclusive, escasso. Um corrimento pouquinho, tá? Transparente. Ela pode ter uma queixa de dispareunia, de dor na relação sexual, de dor para fazer xixi. O epitélio dessa vagina ele vai estar atrófico, bem fininho, friável. No toque pode até ter sangramento. E a gente vai entrar dentro do mundo do sangramento vaginal, né? Tem redução de lubrificação vaginal. A mulher nem quer mais ter relação sexual. Tem diminuição do libido. Os exames complementares, até para a gente fazer um diagnóstico de exclusão dentro ali das outras vulvovaginites, é um pH mais alcalino. No exame a fresco, a gente tem redução da população dos lactobacilos, aumento das células parabasais. Notem que não tem infecção aqui, não tem outros micro-organismos, como, por exemplo, tricomonas, a gardnerella, a cândida. Por isso que é uma vaginite atrófica, está relacionada à atrofia da vagina. O tratamento, gente, é um tratamento local, com uso de estrogênios vaginais. Vamos supor que essa mulher que está com vaginite atrófica, ela tem alguma contraindicação ao uso do estrogênio. Por exemplo, uma mulher que está com diagnóstico de câncer de mama, ela não pode usar o estrogênio nem local. Aí a gente vai utilizar outras ferramentas, hidratantes, lubrificantes, laser terapia, radiofrequência. Hoje no mundo, né, a gente tem muitas opções de tratamento. Maravilha! Vamos agora fazer uma questão de prova. A secreção vaginal de aspecto diferente, sintomática, com odor desagradável ou plurido, é uma das maiores causas de consulta ginecológica em serviços de atendimento primário. É preciso conhecimento dos agentes provavelmente envolvidos para aliviar as pacientes. Sobre esses sintomas vaginais, é correto afirmar que, letra A vaginite atrófica pode cursar com corrimento vaginal purulento, dispareunia e sangramento pós-coito. E o tratamento de escolha são do grupo dos azóis. Gente, a vaginite atrófica é devido à atrofia da vagina por um período ali da vida da mulher,
que diminui os estrogênios. Então, a gente não tem que utilizar um antifúngico aqui, um azol. Então, isso aqui está errado. Letra B. Na candidíase vaginal recorrente, com mais de 2 episódios por ano, opa, a gente acabou de ver que a candidíase recorrente, de acordo com o Ministério da Saúde, é naquela mulher que tem 4 ou mais episódios. Então, a gente não vai marcar a letra B. Na letra C, a tricomoníase geralmente está associada a candidíase vaginal, por ambas crescerem em ambiente com pH baixo. Opa, a gente até sabe que a candidíase, ela prefere um pH bem ácido, mas a tricomoníase não, poxa. A tricomoníase, ela gosta de um pH bem alcalino. Então, essa daí tá errada. Sobrou a letra D. Vamos ler a letra D com carinho? Letra D. A vaginose bacteriana está associada ao aumento importante das gardinerelas, com uma diminuição dos lactobacilos, podendo estar relacionada ao aumento do risco da doença inflamatória pélvica, infecção pós-operatória de esterectomia vaginal, até mesmo a ruptura prematura das membranas e um trabalho de parto prematuro. Então a letra D é a nossa opção correta. E agora a gente vai entrar dentro do mundo da vaginose bacteriana, que lá no início da aula eu falei para vocês, 40% das questões de vulvovaginites tá aqui dentro da vaginose bacteriana. Então, vamos começar descrevendo aqui a vaginose bacteriana. O que acontece na vaginose? O bichinho, que é o principal ator da vaginose, que é a Gardnerella, ela já vive na nossa flora. Ela tá aqui, poxa, ela tá aqui. Só que tem que ter um equilíbrio. Os lactobacilos, que fazem toda a nossa proteção vaginal, eles têm que estar além, tem que estar aumentado. E a Gardnerella tem que estar aqui. Se acontece isso aqui, olha, veja. Se aumenta a Gardnerella e ao mesmo tempo diminui os lactobacilos, então tem uma desproporção entre vaginoses, né, a Gardnerella e os lactobacilos, aí produz a disbiose, que vai dar origem à vaginose bacteriana. Então, tudo acontece com a diminuição dos lactobacilos e com o aumento exagerado da Gardnerella, o principal agente etiológico. Então a gente já sabe que se eu tenho uma diminuição dos lactobacilos, eu tenho o aumento do pH. O aumento do pH faz com que esses micro-organismos, no caso aqui a Gardnerella, aumente a sua proliferação. Então, para descrever a vaginose, a gente precisa entender que o que está acontecendo é um desbalance na proliferação das bactérias que já está na minha flora, que são bactérias anaeróbias. De 40 a 50%, gente, de todos os corrimentos vaginais infecciosos são provocados por essa bichinha aqui, pela Gardnerella vaginalis. Por isso que acontece ali na tua prova de residência que a maioria das questões são através desse bichinho. O que esse bichinho faz? Ele libera enzimas proteolíticas. Essas enzimas proteolíticas, elas vão degradando todas as células da vagina, principalmente a membrana ali das células, e com isso produz a liberação das aminas voláteis. Lembra do teste de aminas, que a gente bota hidróxido de potássio e sobe aquele cheirão ruim? Esse cheirão ruim são as aminas voláteis, principalmente a putrescina e a cadaverina. Está muito relacionada, gente, mulheres que têm vaginose, com atividade sexual. Por mais que não seja uma infecção de transmissão sexual, quando essa mulher entra em contato com a flora do homem, ou ali durante a atividade sexual, né? Sexo homossexual, brinquedinhos e blá blá blá, existe o desbalance do que já está fisiológico aqui na minha flora. Além disso, quando essa mulher tem outras ISTs, outras doenças de transmissão sexual, também acontece um desbalance na flora que aumenta a proliferação da Gardnerella. Além disso, a raça aqui, a vaginose bacteriana, ela tá mais presente na raça negra. Não se sabe os motivos, mas pode ser um negocinho ali para você bater o olho na questão de prova e conseguir responder o correto. Também está aumentada em mulheres que fumam tabaco e mulheres obesas. Então, a obesidade também entra dentro dos fatores de risco. Lembrando que, por mais que os fatores de risco sejam atividade sexual, sexo sem preservativo, outras DSTs, outras infecções de transmissão sexual, vale lembrar que ela não é uma DST. Você não precisa tratar o parceiro, certo? Qual que é o quadro clínico? Olha essa imagem. A mulher, ela vai dizer que está com corrimento. É um corrimento abundante. Branco, acinzentado, pode até ser amarelado.
Porém, esse corrimento, gente, ele não está associado a sinais inflamatórios. Por isso que o nome não é vaginite, é vaginose. Por quê? Ela não tem prurido, não tem coceira, não tem queimação, não tem leucocitos polimorfonucleares, aquela inflamação, aquela reação inflamatória intensa. Então, o que vai fazer essa mulher vir no consultório é realmente o corrimento. Agora, uma coisa que mata aqui é que esse corrimento ele tem um odor desagradável. Ele tem um cheiro de peixe podre. Então, 50 a 70% dessas mulheres pode, inclusive, ser assintomática. E se for sintomática, tem um corrimento branco acinzentado, homogêneo, tem esse odor desagradável, que a mulher vai falar: "Nossa, doutora, tem um cheiro de peixe podre". Não tem sinais inflamatórios e essa mulher vai falar que esse corrimento ele piora principalmente no período menstrual e após o coito, quando tem presença de sêmen. Por quê? Porque mesmo porque tanto o sêmen como menstruação deixa o meio vaginal mais alcalino. E a vaginose, ela gosta do meio alcalino, então ela vai se proliferar ainda mais. Maravilha! Agora vamos falar um pouquinho dos exames complementares? Olha só, o teste de aminas, ele é positivo. Por quê? Porque tem a presença das aminas voláteis, deixando esse odor bem característico. Então, lembra disso na prova. Além disso, o pH vai ser um pH mais alcalino. E no exame a fresco, a gente vai visualizar essas células, que são chamadas de células Clui, onde tem ali a perda da membrana, não tem os contornos bem nítidos e vocês conseguem ver ali a proliferação dessas bactérias. Isso aqui, gente, são células Clui e é devido à descamação das células da vagina, certo? Continuando aqui, isso aqui é um slide chave porque tem tudo o que você precisa saber para responder a questão da tua prova. Então, o pH, ele é mais alcalino, maior que 5. O teste de aminas vai ser positivo devido à liberação das aminas voláteis. E no exame a fresco, você vai identificar as células Clui, ou também chamada de Clucélulas. Maravilha! Vamos ver como é que vaginose bacteriana cai na prova? Olha só. Paciente de 36 anos, com ciclos menstruais regulares e vida sexual ativa, veio à consulta queixando-se de leucorreia e plurido. Quadro iniciado há 3 dias. Referiu apresentar tais sintomas todos os meses. Foi colhido o material para o exame a fresco, cuja lâmina encontra-se reproduzida abaixo. Quando você olha para essa lâmina, o que você identifica? Você consegue ver que tem uma célulazinha ali que não tem contornos, que tem várias proliferação e que você não consegue ver os limites? Eu espero que você consiga ver isso. Isso aqui é a representação de uma célula clui ou clucélulas. Com base no quadro, assinale a opção correta. Letra A. O pH da vagina deve estar menor que 4. Se você consegue associar que ali é uma clucélula e eu estou falando de um corrimento de uma vaginose bacteriana, a letra A você não pode marcar. Por quê? Porque a vaginose, ela gosta de pH alcalino. Então, geralmente, o pH vai estar acima de 5. Letra B. Os sintomas pioram no período pré-ovulatório? Não, os sintomas melhoram. Inclusive, no pré-ovulatório, a gente não tem tanta associação assim. Vocês vão ver muito nas provas falar sobre período menstrual, sobre pós-coito, relacionando, obviamente, o que deixa a vagina mais ácida e o que deixa a vagina mais alcalina. Lembrar que tudo que deixa a vagina mais alcalina a vaginose bacteriana vai se proliferar mais e vai dar mais sintomas. É assim que você precisa pensar na prova. Letra C. Os sintomas pioram após a relação sexual? Ora, sim, porque o sêmen é alcalino. E a vaginose bacteriana gosta do pH mais alcalino. Então, a letra C é a opção correta. A letra D. Os sintomas costumam melhorar após a menstruação? Não. Os sintomas pioram, porque o fluxo menstrual, a menstruação ali, ela deixa o pH mais alcalino. Então, vai proliferar. Mas, Rai, eu fiquei com uma dúvida nessa questão. Olha só, se é uma vaginose bacteriana, por que o quadro clínico disse que tem um plurido? Se você falou anteriormente que não tem sintomas inflamatórios. Olha, eu poderia passar essa questão batida, mas eu tô pensando em você do outro lado e eu quero que você fique muito confortável com cada pedacinho dessa aula. Então, cuidado com isso. Na vaginose bacteriana, realmente a gente não tem sinais inflamatórios, a gente não tem uma reação intensa inflamatória. Mas, pela alteração do pH vaginal, porque tem diminuição dos lactobacilos, aumento da gardnerella, pode ter um certo desconforto.
essa menina pode realmente ter um certo plurido. Mas veja que não é plurido intenso, que não trouxe mais sintomas inflamatórios, não colocou aí, por exemplo, que a vagina, que a vulva, que o colo está hiperemiado. Então a questão realmente ela colocou só para te confundir essa palavra mágica aí de plurido. Então, isso, gente, eu botei para vocês porque eu quero deixar essa mensagem. A presença de um plurido, por mais que tenha ali, e eu sei que dói atualmente, ela não exclui a vaginose bacteriana. Certo, a vaginose não traz sintomas inflamatórios, mas toda a alteração da vagina, do pH, a presença da gardnerella aumentada, os lactobacilos diminuídos, sim, pode ter algum plurido, alguma sensação de coceira, um incômodo, uma ardência. Mas isso não significa que você vai descartar a vaginose bacteriana, certo? Ainda falando da vaginose bacteriana, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é clínico, mas a gente utiliza os critérios de Ansel. Precisa bater 3 dos 4 critérios. As provas gostam de cobrar critérios. Você precisa relembrar eles. O primeiro critério é a característica do escorrimento. Na vaginose bacteriana, o corrimento ele é branco, acinzentado, homogêneo, pode ser abundante, às vezes pode até ter bolhas, tá? O segundo critério é o pH. O pH ele é mais alcalino, porque tem que ter a diminuição dos lactobacilos para aumentar, para proliferar essa gardnerella. O terceiro critério é o teste de aminas. Aqui ele é positivo, porque eu tenho a liberação das aminas voláteis, poxa. E o quarto e último é o que você vê no exame a fresco, o que você vê no microscópio, as células clui ou as cluicélulas. Maravilha! Então, no diagnóstico eu preciso utilizar os critérios de Ansel. Sim, mas eles são padrão ouro? Não. O padrão ouro, gente, é os critérios de Nunget. Isso sim é o padrão ouro, mas eu não escutei falar sobre isso, eu não tenho no meu consultório. Por quê? Porque ele é mais caro, ele não é tão usado. Na prática, a gente utiliza muito mais os critérios de Ansel. Mas você precisa saber que o Nugget é o critério padrão ouro de diagnóstico da vaginose bacteriana. E como é que ele é feito? Ele é feito através de um score. Você faz no laboratório, por isso que é mais caro, não tem em todo lugar. Você vai ver na lâmina quantos lactobacilos tem, quantas bactérias Gardnerella e outros tipos de bactéria. Você vai fazer uma contagem, tá? E você vai ter ali o score. Para ser considerada vaginose bacteriana, esse score ele tem que estar entre 7 a 10. Menos de 7 não é Gardnerella, não é vaginose bacteriana, certo? Com isso, gente, vamos fazer uma questãozinha? Né, para aquecer? Olha só, como isso cai na prova. Assinale a alternativa correta relacionada à vaginose bacteriana. Teus olhos têm que brilhar quando você vê essa palavra, porque é uma questão dada, é uma questão ganha. Porque a gente está trabalhando aqui todos os pontos principais para você ficar confortável com as suas questões. Eu estou trazendo questões desde as fáceis, moderadas, até as mais difíceis, para te dar todo esse suporte aí dentro desse tema. Então preste atenção, é uma questão sobre a vaginose bacteriana, perfeito. De acordo com o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas para atenção integral às pessoas com infecções sexuais sexualmente transmissíveis do Ministério de Saúde 2022, letra A. A vaginose bacteriana representa uma contraindicação absoluta à inserção do DIU e, quando presente, o procedimento deve ser adiado. Não, a vaginose bacteriana ela é uma causa de vulvovaginites. Então, são infecções que afetam vulva e vagina. Uma contraindicação absoluta de DIU, você poderia pensar numa gonorreia, numa clamídia, que são bichinhos que dão mais a DIP, né? Doença inflamatória pélvica, que afetam a parte mais superior, a trompa, o útero, o endométrio. Então, não é uma contraindicação absoluta. Errada. Letra B. O padrão ouro para o diagnóstico da vaginose bacteriana é a liberação de aminas no teste ali de aminas? Cuidado. Primeira coisa, o padrão ouro, como a gente viu no slide anterior, não é os critérios de Ansel. Muito pelo contrário. O padrão ouro é o score de Nugget. Então já está errado aí. E outra coisa, o teste de aminas, ele é um critério dos critérios de Ansel. A gente precisa ter 3 para bater o martelo. Então, anota isso. O padrão ouro para vaginoses são os critérios de Nugget. Então, errada. Letra C. A vaginose bacteriana está associada ao crescimento dos lactobacilos?
além da Gardnerella vaginalis e de todos esses outros aí? Não, poxa. Para ter uma vaginose bacteriana, pensa aqui na nossa flora. Eu preciso ter a diminuição de lactobacilos e o aumento da Gardnerella. É isso aqui, ó, que acontece. Então, não, tá totalmente contrária. E letra D, no sistema de Nugget, o score de 7 ou mais caracteriza a vaginose bacteriana. Veja que essa questão ela foi bem pontual no diagnóstico da vaginose bacteriana. Então, letra D, opção correta. Ainda falando da vaginose bacteriana, vamos entrar dentro do tratamento? A vaginose bacteriana é provocada principalmente pela Gardnerella, que é uma bactéria. Então, aqui o tratamento tem que ser à base de antibiótico. A primeira opção é o metronidazol. Veja que o metronidazol você pode dar via oral, de 500 miligramas via oral a cada 12 horas, de 7 até 10 dias. Ou você pode também colocar o metronidazol dose única, 2 gramas. O Ministério da Saúde ele oferece essas duas possibilidades, tá? De via oral. Além disso, você também pode utilizar o metronidazol gel vaginal, tópico, por 5 dias. Se essa mulher tiver alguma alergia ao metronidazol, alguma contraindicação, a segunda opção aqui seria utilizar a clindamicina, de 300 miligramas, via oral de 12 em 12 horas, por 7 dias. E aqui um tome nota muito especial. Na vaginose bacteriana, você pode tratar tanto via tópica, com creme vaginal, como via sistêmica, através da via oral. Os dois vai muito bem, tá? E na mulher gestante, você pode indicar metronidazol via oral. É seguro na gravidez e você não precisa indicar apenas o creme vaginal ou óvulos, como a gente viu lá na Candidias. Então, cuidado. E o que seria a vaginose recorrente? Aqui, para o Ministério da Saúde, 3 ou mais episódios no ano já marca essa vaginose recorrente. E como seria o tratamento? Uma fase de ataque com metronidazol de 500 via oral de 12 em 12 horas por 10 a 14 dias. Também você pode utilizar o metronidazol em gel vaginal por 7 dias. E depois a gente entra na segunda fase, que é a fase de supressão, onde a gente vai utilizar o metronidazol gel 2 vezes por semana, de 4 a 6 meses, e algumas evidências mostraram que o metronidazol via oral mensal com o fluconazol vai muito bem. Maravilha! Antes da gente ir para a próxima etiologia, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Para mim é muito importante que vocês estejam entendendo esse tema e não apenas decorando. Você saberia me explicar a diferença de vaginose para vaginite? Durante toda a aula, a gente viu vários exemplos de vaginose e vaginite, mas você entende a palavra ao pé da letra? Vaginose, e o principal exemplo aqui é a vaginose bacteriana, é um corrimento, a presença de um corrimento sem sinais inflamatórios. Então, não tem leucocitos, não tem polimorfonucleares, não tem aquela exacerbação dessa inflamação, sinais flogísticos ali no local, tá? O principal exemplo é a vaginose bacteriana. Vejam que não tem reação inflamatória, não tem um colo hiperemiado. Até pode ter uma ardência, um incômodo, né? Que a questão vai querer brincar com você, mas não é o marco principal. Diferente da vaginite. A vaginite é um corrimento com inflamação. Tem uma reação inflamatória? Lembra da vaginite atrófica, da vaginite descamativa? Então tem uma inflamação. Essa inflamação, ela pode ser infecciosa ou não. Então, vaginose bacteriana é a grande estrela dessa aula de hoje. Agora a gente vai ver a outra estrela, que é o oposto da vaginose. Seria uma vaginite, porque tem muitas reações inflamatórias. Eu estou falando da tricomonias. Vamos falar um pouquinho da tricomonias? Olha só, para ilustrar a tricomonias, eu trouxe esse bichinho verde, que ele é um protozoário. Vejam que ele tem flagelos e ele é móvel. Gente, a tricomonias é a principal causa de infecção de transmissão sexual não viral, porque é um protozoário. O principal agente etiológico aqui, o principal protozoário que comanda a tricomonias é o Trichomonas vaginalis. E sim, essa paciente vai ter muito prurido, vai ter muita coceira, muita queimação, porque a gente está falando de uma vaginite, tem uma intensa reação inflamatória. Quais são os fatores de risco? Se eu estou falando que a principal causa de infecção de transmissão sexual, os fatores de risco vai estar relacionado a práticas sexuais.
múltiplos parceiros, relações sem preservativo, história prévia de outras doenças de transmissão sexual. Aqui você sempre vai pensar no protozoário flagelado ali no exame a fresco. O principalzinho deles, tricomonas vaginais. E aqui você sempre vai associar esse protozoário flagelado, que o principal deles é o Trichomonas vaginalis. Vamos pensar um pouquinho aqui no quadro clínico. Essa mulher, ela vai chegar no teu consultório imediatamente. Principalmente na sexta-feira, quando ela sabe que no final de semana vai ter um show do Natanzinho. Ela vai chegar lá, doutora, pelo amor de Deus, eu tô com um corrimento horroroso. Ele tem uma cor muito estranha, é como se fosse um verde. Doutora, ele tem um cheiro de peixe podre e coça muito, doutora. Eu não consigo nem ter relação sexual porque dói muito, dói até para fazer xixi. Doutora, eu coço tanto que quando eu vou olhar, o negócio já tá vermelho, já tá da cor de um morango, doutora. Então, pega essa historinha, pega essa imagem e associa a tricomonias, porque nessa imagem tem tudo que você precisa saber. Então, é aquele corrimento abundante, bolhoso, uma cor muito característica, verde, amarelado. E essa paciente ela vai ter, atrelado a tudo isso, muita coceira, muita reação inflamatória, dor na relação sexual, dor para fazer xixi. O colo no exame físico ele vai estar hiperemiado. Você pode ver, inclusive, microulcerações, de tanto que essa paciente está coçando. Quando você visualiza bem esse colo, ele vai ter várias petequias, várias bolinhas vermelhas, como se fosse um morango, como se fosse uma framboesa. Maravilha! E por que esse tigre tá aí? Veja a historinha. Um tigre, numa floresta cheia de árvores verdes, encontra uma árvore que tem morangos e framboesas. Isso aqui é tricomonias. Esse tigre é para te fazer pensar que aquele colo cheio de petequias, quando você coloca uma solução de iodo, solução de Luhol, ele vira o tigre, colo tigroide. Olha só, corrimento abundante, amarelo esverdeado, espumoso, bolhoso. A paciente vai falar que tem um cheiro ruim, um cheiro de peixe podre. Por quê? Porque a tricomonias, geralmente, ela tá lado a lado com com a Gardnerella vaginalis. Às vezes, não é a tricomonias que vai liberar aminas, não. É porque do lado da tricomonias vaginalis tem a Gardnerella. A Gardnerella libera as aminas. Por isso que na maioria das questões que trazem um caso clínico de tricomonias, vai ter um teste de aminas positivo pela co-infecção entre as duas. A paciente, como eu falei para vocês, ela vai ter muitas queixas de reações inflamatórias. Dói para fazer xixi, dói na relação, arde, queima. Quando você vai visualizar o colo, você vai ver uma hiperemia, vai ver inclusive edema. E muitas vezes o colo vai estar cheio de petequias, que a gente chama de colo em framboesa ou colo em morango. Quando você coloca um pouquinho de solução de iodo, o Luhol, esse colo ele fica com essa aparência de tigre, tá? Pensando aqui em mais um exame complementar, o pH vai estar o quê, gente? Muito alto. Lembra que eu falei que a tricomonias e a vaginose gostam do pH alcalino? Isso você precisa lembrar, porque as questões de prova vão trazer. No exame a fresco, você vai ver o tricomonas vaginalis, o protozoário flagelado. Lembra que o teste de aminas vai ser positivo, porque na maioria das vezes existe uma co-infecção entre tricomonas e Gardnerella. Então, em resumo, o pH vai ser alcalino, geralmente maior que 5, o teste de aminas vai ser positivo e no exame a fresco você vai ver protozoários flagelados. Como que é o tratamento? Aqui, o protozoário, ele vai morrer se você der um antibiótico. Qual é o antibiótico que a gente viu para vaginoses? Metronidazol. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, você pode indicar o metronidazol de 2 gramas, dose única, ou você pode utilizar o metronidazol de 500 a cada 12 horas por 7 dias. Cuidado, porque tem questões de prova que coloca metronidazol 250 e logo depois coloca 2 comprimidos. Isso aí é mais pela representação do antibiótico. Então, é 500 miligramas a cada 12 horas, mas pode ser 2 comprimidos de 250, que vai dar o mesmo. E aqui atenção, porque a mulher gestante, você não contraindica, tá? A via oral, você inclusive precisa indicar tratamento via oral, porque a tricomonias, como ela dá muitos sintomas, ela tem uma reação inflamatória muito intensa,
Só o antibiótico ali via tópico não vai dar conta. Então, para tricomonias, o tratamento ele precisa ser via oral. Se você indicar um tratamento tópico, essa gestante ou até essa mulher que não precisa estar gestante necessariamente, ela vai voltar com queixas de reação inflamatória. Por quê? Porque o tratamento para tricomonias precisa ser sistêmico. Então, é preferível a via oral. Lembrando que a tricomoníase é uma DST, você precisa tratar os seus parceiros sempre, todos, chama todos. Durante o tratamento, você precisa fazer abstinência sexual até o final do tratamento, porque não adianta nada você estar fazendo aqui o tratamento, o seu parceiro não tratou, e aí você vai lá, tchaca, tchaca na buchaca e pega novamente. Por quê? Porque é uma IST. Então, precisa fazer abstinência sexual durante todo o tratamento. Além disso, por ser uma doença de transmissão sexual, a gente precisa pedir o consentimento da paciente para testar outras DSTs. HIV, hepatite, herpes, gonorreia, faz todas as testagens. E uma observação muito importante, lembra que eu falei que essa paciente ela vai chegar no teu consultório com queixa de reação inflamatória, com corrimento bolhoso, verde, com cheiro ruim. E ela tá muito preocupada, porque, poxa, vai ter o show do Natanzinho no final de semana. E ela quer urgentemente que você trate isso, pra ela não ir pro show com esse negócio ruim. E aí você vai, olha, fica tranquila, eu vou te dar o metronidazol. Você pode ir sim pro show do Natanzinho. Porém, lá no show do Natanzinho eu preciso que você se cuide e não tome nenhum álcool. Por quê? Porque durante o tratamento do metronidazol, até 24, 48 horas após o tratamento finalizar, você precisa deixar claro para essa paciente que ela não pode utilizar álcool, é contraindicado. Aí quando você entra dentro da fisiopatologia disso aqui, você entende que o metronidazol inibe uma enzima, essa enzima também participa da detoxificação dos álcool, como está inibida, toma álcool, o álcool vai estar muito mais exacerbado no teu sangue. Fazendo o que a gente chama de efeito antabuse, náuseas, vômitos, pode estar até um exantema. Então, para essa mulher não ter esse efeito, você já explica direitinho que durante o tratamento do metronidazol, até 24, 48 horas após finalização do tratamento, ela não pode utilizar álcool. Vamos praticar agora com uma questão? Olha só, uma paciente feminina, 23 anos, procura atendimento médico por queixa de corrimento vaginal. Ele apresenta uma coloração amarelo esverdeado, purulento, é mal cheiroso, com um odor de peixe podre na hora da relação sexual, com plurido, dispareunia associada. No exame físico, apresenta hiperemia das genitais externas e um corrimento exteriorizado pela fenda vulvar. O pH era superior a 4,5, o colo uterino apresentava aspecto tigroide. A respeito do caso, assinale a opção correta. Vamos marcar só as palavras-chave? Vejam só, aqui a gente tem uma paciente com um corrimento amarelo esverdeado, que tem um cheiro ruim de peixe podre, tem sinais inflamatórios, plurido, dispareunia. O pH é superior a 4,5, então eu penso em algo mais alcalino. Só que tudo isso pode estar ali na vaginose também. Vocês não concordam comigo? Ah, não, mas na vaginose é mais acinzentado. Cuidado, a prova pode brincar com você. O que marca isso aqui, gente, é o aspecto tigroide do colo. Isso aqui você só encontra naquela representação da floresta amazônica com o tigre atrás de uma árvore com framboesa, morango, o que você quiser, o que você gostar mais. Isso aqui é uma palavra-chave para tricomonias. Então, sobre a tricomonias, qual que é a opção correta? Letra A. No exame de microscópio a fresco, podemos visualizar protozoários móveis flagelados? Sim. E a cultura em meio de saborealde será positiva? Não. Essa cultura, geralmente, ela serve para fungos e bactérias. Eu sei que é um conhecimento um pouco mais profundo, mas marca que isso aí está errado, porque a gente não utiliza essa cultura para protozoários. Letra B. A vaginite não tratada pode progredir para uma uretrite e cistite e deve ser tratada apenas em pacientes sintomáticos, sem foco terapêutico no parceiro sexual. Pelo amor de Deus, a tricomoníase você vai tratar todo mundo, sintomáticos ou assintomáticos. E por ela ser uma doença de transmissão sexual, você precisa tratar o parceiro. Então, letra B errada. Letra C. A terapia vaginal é preferida em relação à via oral?
uma vez que os sintomas são localizados e o efeito de ação é mais rápido? Errado. A gente viu que na tricomonias a gente precisa dar preferência ao tratamento via oral, porque ele é sistêmico. O tratamento tópico, ele não é indicado na tricomonias. Então, a letra C está o oposto. A letra D, que é a nossa resposta correta, pacientes devem ser aconselhados a não consumir bebida alcoólica durante 24 horas após o tratamento com metronidazol, dada a possibilidade da reação disulfiram-like. A mesma coisa do antabuse, tá? Então, resposta correta. Vamos para mais uma questão. Com relação ao tratamento de tricomonias, é correto afirmar que, letra A, o tratamento é indicado apenas para pessoas sintomáticas? Não, pessoas assintomáticas também. Por quê? Porque é uma transmissão, é uma doença de transmissão sexual. Letra B, o parceiro não precisa ser tratado? Não, não, não. O contrário. Vamos tratar sim. Senão essa mulher faz o tratamento, entra em contato com esse parceiro e agarra de novo a tricomonias. Letra C. Mulheres grávidas não precisam ser tratadas? Óbvio que não. Mulheres grávidas têm que ser tratadas e com metronidazol via oral, já que ele é o antibiótico preferencial e não é contraindicado na gravidez. Letra D. Olha aqui a letra D. As taxas de cura para a terapia vaginal com gel de metronidazol são significativamente menores do que com a terapia oral. Exatamente. As taxas de cura com o metronidazol tópico, ele é insignificante com relação ao metronidazol via oral. Vamos agora trazer aquela questão lá do início da nossa aula. Olha só, uma paciente de 20 anos, já vou marcar aqui para vocês o que eu preciso que vocês foquem. É um corrimento em uma paciente de 20 anos, que é um corrimento claro, tem uma presença de plurido, ardência, piora no período pré-menstrual. E aqui o que eu quero mais que vocês foquem é o aumento dos lactobacilos. Tem muito lactobacilo. E o teste de aminas foi negativo e o pH da vagina é bem ácido, pH de 4. Qual que é o diagnóstico mais provável? Vejam que a coisa mais importante aqui é vocês notarem o aumento exagerado de lactobacilos. Esse aumento exagerado vai acidificar muito a vagina e vai ter uma lisis das células da vagina devido a esse pH muito alcalino. Isso aqui, gente, eu tô falando da vaginose citolítica. No resumo de tudo, quais são os três corrimentos principais? Eu tenho aqui do ladinho o branco, abundante, tá? Sem odor, com muitos sinais inflamatórios. A paciente vai dizer que ele é grumoso, ele tem um jeito de queijo coalho. Eu tô falando da candidíase, que é um fungo. O teste de aminas vai ser negativo, o pH vai ser mais ácido que o normal e eu vou tratar com antifúngico. Aqui do ladinho, eu vou ter um corrimento abundante também, só que ele é mais acinzentado. A paciente ela não vai ter sinais inflamatórios, só que vai ter um cheiro muito ruim, um cheiro de peixe podre. Quando você faz ali o pH, ele vai ser mais alcalino. Aqui eu tô falando da vaginose bacteriana, que é uma bactéria, é um desbalance da tua flora, e você vai tratar com metronidazol. E embaixo eu tenho aqui o meu preferido, que ele é bem mais ilustrativo, que é a tricomonias. Você vai pensar em um tigre numa floresta, lembrando que o corrimento é mais esverdeado. Esse tigre, ele vai encontrar uma árvore cheia de framboesa, de morango, o que você preferir. Lembrando que o colo vai estar bem hiperemiado, com muitos sinais inflamatórios. E esse colo, quando você olha, ele tem petequias, parecendo um morango. Quando você coloca o Luhol, ele vai ter um aspecto de tigre. A tricomonias, de todas as três, é a única que é uma DST, uma doença de transmissão sexual. Então, no caso dela, a gente precisa tratar os parceiros, pedir uma abstinência sexual, né? No caso de todas elas, né? Pedir abstinência sexual, buscar, testar outras DSTs e alertar principalmente o efeito antibuse, porque o tratamento aqui é com metronidazol, preferencialmente via oral. Maravilha? Lembra que na Tricomonias, essa paciente ela veio falando que vai para o show do Natanzinho. E lá no show ela vai querer beber. Então você precisa lembrar de contraindicar. Durante o tratamento com metronidazol, até 24, 48 horas depois, você precisa contraindicar o uso de álcool. Eu falei disso aqui, gente, na tricomonias, mas na vaginose também, porque na vaginose a gente utiliza o metronidazol. Se tiver alergia, a gente pode utilizar a clindamicina. Meus amores, aqui
Foram todos os slides, né, mais importantes da nossa aula e eles estão disponíveis para vocês baixarem na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha sido proveitosa, que tenha dado um conforto, né, de você ver uma questão de vulvovaginite e falar: "Nossa, isso aqui eu acertei". Sabe aquela sensação boa? Então, estou aqui para ajudar vocês nessa caminhada, né, nessa aprovação, da tua prova de residência, junto aqui com toda a equipe do VR Médio. Beijinhos e a gente se encontra na nossa próxima aula, uma aula prática, onde a gente vai responder mais de 20 questões de vulvaginites que já caiu nas provas anteriores de residência. Para você entender de uma vez por todas que esse assunto, ó, já está aqui na cachola, que você só precisa praticar para fixar cada vez mais esse tema aí. Beijinho.